Olá! Dando continuidade ao conteúdo de genética, vimos um pouco da história, conceito de genética. Agora, vamos entender que Mendel, ou seja, Gregor Mendel, chamado pai da genética, não que tenha sido ele o indivíduo a criar esse conceito, porque o conceito de genética é na primeira década do século XX. Ele iniciou os seus experimentos século XIX, usando as chamadas ervilhas de cheiro, que eram ervilhas utilizadas no, no mosteiro, né, até como forma de alimento. E por que dele ter utilizado as ervilhas, como nós vamos ver nos slides posteriores, é que as ervilhas com um único cruzamento, a gente consegue ter vários descendentes e elas têm características visíveis, visualmente falando, que é o fenótipo, ah, de forma bem padronizada, bem característica. E o trabalho de Mendel ele foi ignorado até ser redescoberto no século XX. Quando Mendel elabora o seu trabalho, ele cria o seu trabalho, ele faz duas cópias desse trabalho. Uma ele manda para Darwin, que não leu esse trabalho todo, né? Algumas páginas ficaram sem ser lidas, e são justamente aquelas páginas que mostram o cruzamento que nós fazemos na primeira e na segunda lei de Mendel. Mas a outra cópia foi apresentada numa sociedade britânica de ciência, alguma coisa do tipo, mas que também muitas pessoas não deram tanto ouvidos a Mendel, né? Mas Mendel ele cria um modelo experimental que explica a transmissão dessas características de geração para geração. E grande mérito de Mendel foi imaginar um modelo que mais tarde seria ah, visualizado e quimicamente comprovado no núcleo das células, não necessariamente no núcleo que eu digo envolvido pela carioteca, mas também na questão das células bacterianas, no processo de divisão celular que nós conhecemos hoje como DNA. Eu serei um pouco tendencioso a falar a palavra cromossomo, mas sabemos que o cromossomo ele só vai existir quando a célula estiver em metáfase, ou seja, em divisão celular. Tá? O trabalho com as ervilhas, ele mostrou o padrão ouro para o trabalho de Mendel, né? E Mendel verificou que as características que ele estava estudando, ele se manifestava nas ervilhas descendentes. Daí o conceito de transmissão hereditária. E, como eu disse no slide inicial, o porquê das ervilhas é porque ela é de fácil cultivo e se reproduz relativamente rápida. Possuem flores hermafroditas, que facilita a autofecundação, não que ela se autofecunde, mas a autofecundação foi feita de forma mecânica. E os híbridos dessas ervilhas, eles são férteis, o que facilita o cruzamento entre esses híbridos, criando novos descendentes. Obrigado.